Colapso da Ponte Francis Scott Key. História, importância estratégica e os impactos na logística mundial. A Ponte Francis Scott Key, localizada na cidade de Baltimore, no estado de Maryland, nos Estados Unidos, foi durante décadas uma das mais importantes estruturas de infraestrutura do país. Seu nome homenageia Francis Scott Key, advogado e poeta norte-americano que escreveu o poema que posteriormente se transformaria no hino nacional dos Estados Unidos, The Star-Spangled Banner. Mais do que uma simples ligação rodoviária, a ponte representava um elo fundamental entre o sistema de transportes terrestres e marítimos da costa leste norte-americana, exercendo um papel estratégico para a economia, o comércio internacional e as cadeias globais de suprimentos. A construção da Ponte Francis Scott Key surgiu da necessidade de melhorar a mobilidade urbana e aumentar a capacidade de circulação de pessoas e mercadorias na região de Baltimore. Durante as décadas de 1950 e 1960, o crescimento populacional e a expansão industrial provocaram um aumento significativo no tráfego de veículos, especialmente de caminhões responsáveis pelo abastecimento das indústrias, centros de distribuição e terminais portuários. As autoridades locais perceberam que seria necessário criar uma nova ligação viária capaz de reduzir os congestionamentos e facilitar o escoamento de produtos. As obras começaram na década de 1970, sendo consideradas um dos maiores projetos de engenharia de infraestrutura de Maryland. A ponte foi oficialmente inaugurada em 1977, apresentando aproximadamente 2,6 km de extensão e integrando a Interestadual 695, conhecida como Baltimore Beltway, uma das mais importantes rodovias de circunvalação da região. Sua construção exigiu elevados investimentos financeiros, milhares de trabalhadores e a utilização de avançadas técnicas de engenharia da época. Desde sua inauguração, a Ponte Francis Scott Key desempenhou um papel essencial na economia norte-americana. Diariamente, milhares de veículos utilizavam a estrutura, incluindo automóveis, ônibus e, principalmente, caminhões de carga. Sua localização estratégica permitia o deslocamento eficiente de produtos entre o Porto de Baltimore, centros industriais, armazéns, terminais ferroviários e importantes corredores logísticos dos Estados Unidos. O Porto de Baltimore, por sua vez, é reconhecido como um dos mais relevantes complexos portuários da costa leste norte-americana. O porto possui características operacionais que o tornam especialmente importante para determinados segmentos econômicos. Ele é um dos principais pontos de entrada e saída de automóveis, máquinas agrícolas, equipamentos pesados, produtos siderúrgicos, materiais de construção, produtos químicos e mercadorias diversas destinadas ao mercado interno e internacional. Ao longo de décadas, a combinação entre a Ponte Francis Scott Key e o Porto de Baltimore consolidou uma verdadeira plataforma logística integrada. Empresas dos setores automotivo, agrícola, industrial e varejista estruturaram suas operações considerando a elevada eficiência proporcionada pela conexão entre as rotas marítimas e rodoviárias. Muitas cadeias de suprimentos adotaram estratégias baseadas em fluxos contínuos de abastecimento, redução de estoques e entregas programadas, aumentando ainda mais a dependência dessa infraestrutura. Entretanto, na madrugada de 26 de março de 2024, ocorreu um dos maiores desastres de infraestrutura e logística da história recente dos Estados Unidos. O navio porta-contêineres Dali, após apresentar uma grave falha elétrica e perda de propulsão, desviou de sua rota e colidiu com um dos pilares de sustentação da Ponte Francis Scott Key. Em poucos segundos, a estrutura sofreu um colapso catastrófico. Grandes seções da ponte desabaram sobre o rio Patapsco, gerando cenas impressionantes que rapidamente repercutiram em todo o mundo. Embora o evento não tenha sido um incêndio estrutural de grandes proporções na ponte, a colisão provocou situações de emergência envolvendo o navio e os destroços, exigindo ações imediatas de contenção de riscos, monitoramento de possíveis vazamentos de combustíveis e prevenção de incidentes secundários. Equipes de bombeiros, guarda costeira, polícia, engenheiros e especialistas em operações marítimas mobilizaram-se rapidamente para evitar que a tragédia assumisse proporções ainda maiores. No momento do acidente, equipes de manutenção realizavam serviços na ponte. Diversos trabalhadores foram atingidos pelo colapso, transformando o acidente também em uma tragédia humana.
As operações de busca e resgate tornaram-se extremamente complexas devido à profundidade das águas, à presença de grandes estruturas metálicas submersas e à necessidade de garantir a segurança dos profissionais envolvidos. Os impactos logísticos foram imediatos e extremamente severos. O primeiro grande problema foi o fechamento temporário do acesso marítimo ao porto de Baltimore. Os destroços da ponte bloquearam completamente o canal de navegação, impedindo a entrada e a saída de navios. Em questão de horas, embarcações tiveram de ser redirecionadas para outros portos da costa leste, incluindo instalações em outros estados norte-americanos. Esse redirecionamento provocou um efeito cascata em toda a cadeia logística. Portos alternativos passaram a receber volumes de carga superiores às suas capacidades originalmente planejadas, gerando congestionamentos operacionais, aumento no tempo de espera para atracação, utilização intensiva de equipamentos e necessidade de reorganização de equipes de trabalho. No transporte terrestre, a situação também foi extremamente desafiadora. A ponte Francis Scott, que era um importante corredor para caminhões responsáveis pela movimentação de cargas entre o porto de Baltimore e diversas regiões dos Estados Unidos. Com a interrupção do tráfego rodoviário, transportadoras foram obrigadas a adotar rotas alternativas, aumentando significativamente as distâncias percorridas, o consumo de combustível, os custos operacionais e os tempos de entrega. As cadeias automotivas foram algumas das mais afetadas. O Porto de Baltimore possui posição de destaque na movimentação de veículos e componentes automotivos. Fabricantes e concessionárias passaram a enfrentar atrasos na entrega de automóveis, peças e equipamentos, comprometendo cronogramas de produção e distribuição. O setor agrícola também sofreu impactos expressivos. Máquinas agrícolas, fertilizantes e diversos insumos utilizados pelo agronegócio dependiam das operações logísticas realizadas por meio do Porto de Baltimore. Os atrasos no desembarque e na distribuição desses produtos geraram preocupações quanto ao abastecimento e à eficiência das atividades agrícolas. A indústria da construção igualmente enfrentou dificuldades. Materiais de construção, aço, equipamentos pesados e insumos industriais que normalmente transitavam pela região passaram a experimentar atrasos significativos. Muitos projetos precisaram reprogramar cronogramas de entrega e revisar estratégias de suprimentos. O colapso da ponte Francis Scott, que evidenciou um dos principais desafios da logística moderna, a elevada dependência de infraestruturas críticas. Em um ambiente cada vez mais globalizado, uma única interrupção em um ponto estratégico pode gerar consequências que ultrapassam fronteiras e afetam múltiplos setores econômicos simultaneamente. A tragédia também reforçou a importância da gestão de riscos, da resiliência logística e do planejamento de contingência. Empresas que possuíam planos alternativos de abastecimento, múltiplos fornecedores e rotas redundantes conseguiram responder de forma mais rápida ao evento. Por outro lado, organizações excessivamente dependentes de um único corredor logístico enfrentaram maiores dificuldades operacionais e financeiras. Especialistas passaram a defender investimentos ainda maiores em monitoramento de infraestrutura crítica, utilização de tecnologias preditivas, integração entre modais de transporte e desenvolvimento de estratégias de continuidade de negócios. O acidente demonstrou que pontes, portos, rodovias e canais de navegação não são apenas obras de engenharia, são componentes fundamentais do funcionamento da economia moderna. A história da ponte Francis Scott, que representa, ao mesmo tempo, um exemplo extraordinário de desenvolvimento da infraestrutura norte-americana e um importante alerta para o mundo inteiro. Construída para impulsionar o crescimento econômico e facilitar o fluxo de mercadorias, a ponte tornou-se símbolo da importância estratégica das redes logísticas integradas. Seu colapso em 2024 revelou como um único evento inesperado pode interromper cadeias de suprimentos complexas, alterar rotas comerciais, elevar custos operacionais e gerar impactos econômicos de alcance internacional. Mais do que uma tragédia de engenharia, o episódio tornou-se um marco histórico na gestão logística contemporânea, reforçando a necessidade de construir sistemas de transporte cada vez mais resilientes, seguros e preparados para enfrentar eventos de grande magnitude. O colapso da ponte Francis Scott, que demonstrou de forma clara que a infraestrutura logística é muito mais do que concreto, aço e sistemas de transporte.
Ela representa a base que sustenta o fluxo de mercadorias, a continuidade das operações empresariais e o funcionamento da economia global. Um único evento inesperado foi capaz de interromper rotas marítimas e rodoviárias, gerar atrasos em diversos setores produtivos, aumentar custos operacionais e exigir rápidas ações de contingência por parte de empresas e governos. Esse episódio reforça a importância de investimentos contínuos em infraestrutura, gestão de riscos, planejamento estratégico e construção de cadeias de suprimentos mais resilientes e preparadas para enfrentar crises. Em um mundo cada vez mais interconectado, a capacidade de antecipar riscos e responder rapidamente a eventos disruptivos deixou de ser um diferencial competitivo para se tornar uma necessidade essencial para a sustentabilidade dos negócios e da logística global. Se você gostou desta análise e deseja acompanhar mais conteúdos sobre logística, gestão de riscos, supply chain e os principais acontecimentos que impactam o setor no Brasil e no mundo, compartilhe este conteúdo com seus colegas e profissionais da área e inscreva-se no canal Logisticando TV. Juntos, podemos disseminar conhecimento e fortalecer cada vez mais a logística como um dos pilares do desenvolvimento econômico e social.